tá? Então vai ser referente à primeira aula que a gente teve e a essa aula de hoje e a próxima também, né? Não sei se a gente consegue vencer todo o conteúdo hoje nesses minutos que a gente tem. E aí eu vou deixar ela disponível no Moodle, lá, essa lista, e vocês vão ter aí mais essas 3 semanas aí para fazer, e no final a gente faz a nossa recuperação tradicional, tá? Outra coisa, já de antemão, já peço desculpa pela minha letra, tá? Que a minha letra é horrível mesmo, e provavelmente não melhore daqui em diante, tá? Eu vou tentar escrever aqui algumas coisas com o aplicativo que eu tenho de escrita aqui, aí se vocês não entenderem alguma coisa, vocês me perguntem. Vou compartilhar a tela, e aí quando eu estiver explicando alguma coisa na tela, é provável que eu não veja o que vocês escrevam aqui no chat, certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou algum apontamento a fazer ali, que vocês não entenderam alguma coisa que eu escrevi, eu peço que vocês falem, só abrir o microfone e falar, tá? E que daí eu paro, volto ou apago e refaço de novo, tá? Então, vou compartilhar aqui com vocês. Conseguem ver aí essa tela do GeoGebra? Muito bem. Então, o que a gente estava falando na aula passada, né? Na aula passada a gente falou, descreveu o círculo trigonométrico, né, centrado na origem de raio 1, descreveu os arcos internos desse círculo aqui, atribuiu pontos sobre esse círculo trigonométrico, né, que eu acho que fica mais fácil de enxergar, né? Pegamos os pontos aqui e atribuímos a cada ponto um valor de um arco, e aí então o correspondente valor de seno e cosseno, né? Cosseno sempre se referindo ao eixo x e o seno sempre se referindo ao eixo y, tá? Então aqui, como esse triângulo retângulo formado tem hipotenusa de tamanho 1, né? Então os correspondentes catetos aqui representam seno e cosseno especificamente. E aí a gente viu as simetrias, né? Então os ângulos que são simétricos aos arcos aqui no primeiro quadrante, e e depois a gente fez alguns exercícios, se eu não me engano, tá? Então hoje a gente vai falar sobre o gráfico da função cosseno e da função seno. Vou voltar aqui. Tranquilo, Pedro. Vamos falar aqui então sobre o gráfico da função seno e da função cosseno dentro do círculo trigonométrico, né? Então vamos definir o que é o domínio, né, dessa função, a imagem e o período, tá? Então, a função seno refere-se, quando a gente fala do eixo, do círculo trigonométrico, né, todos os valores que estão no eixo y. Agora, quando a gente passa a falar de uma função do tipo y igual a seno de x, né, ou y igual a cosseno de x, o plano cartesiano tem como coordenada o ângulo no eixo x e a imagem dessa função no eixo y, tá? E aí, claro, dentro do círculo, y corresponde a seno e x a cosseno. Agora, no plano cartesiano, o x corresponde ao arco e o y corresponde à imagem, né? Os valores possíveis de seno e de cosseno, tá? Então, à medida que a gente vai variando o ângulo aqui no primeiro quadrante, né, a gente vai analisando ali o desenvolvimento de cada uma das funções, a gente vê que o cosseno, né, pensando que aqui a gente tem o círculo trigonométrico e o eixo x e o eixo y, tá? O cosseno, quando o ângulo é zero, ele inicia no seu máximo, que é 1. Já o seno, né, que está aqui no eixo y, ele começa em zero, certo? Por quê? Porque aqui a coordenada y deste ponto, aqui, onde está a mãozinha aqui, é zero, né? Esse aqui é o ponto 1 e 0.
certo? Então, por isso que o cosseno começa aqui em 1 e o y começa em 0. À medida que a gente vai avançando, a gente vai aumentando os valores de ângulo aqui, e a gente vai variando os valores de seno e cosseno, tá? E aqui eu vou completando o círculo, então passando pelos valores de máximo e de mínimo, tanto da função seno quanto da função cosseno, até eu chegar nos 360 graus, que correspondem, então, à minha volta completa dentro da circunferência. Essa volta completa que a gente deu aqui corresponde a um período da minha função, ou seja, quando ela inicia até ela terminar, certo? Então, no gráfico aqui, quando a gente fala lá de período da função, eu quero saber qual é o tempo que ela leva, né, para completar uma volta dentro desse círculo trigonométrico. Então, a nossa função seno, ela começa aqui no zero, e aí vai no máximo, vem aqui no mínimo, e depois volta para o zero aqui em 2π. Então, nesse percurso aqui que ela fez, ela deu a volta inteira no círculo e percorreu, então, um período. Por isso que o período da minha função seno e a função cosseno é 2π, né? Quando a gente fala, claro, das funções descritas desta forma aqui, tá? Seno dx, y igual a seno dx e y igual a cosseno dx. Deixa eu voltar aqui, dar um zoom. E aí, quando a gente deu essa volta, a primeira volta completa aqui, fomos de 0 a 2π, passamos por toda a circunferência, e aí a gente pode continuar isso aí, né? Infinitas vezes, a gente pode dar quantas voltas a gente quiser nesse círculo. Tanto que a gente tem as representações daqueles arcos gigantes, né, 1000 e poucos graus, né, que a gente estava fazendo as atividades antes. Aqui eu cheguei a 720 graus, eu dei 2 voltas. E o que acontece com o gráfico dessas funções? Elas acabam se repetindo, né? Cheguei aqui no 2π, ela começa de novo, porque o círculo começa a dar a volta de novo. Então, ela se repete, né, com o mesmo comportamento no intervalo aqui da reta de tamanho 2π radianos, que é o período dessa minha função. E isso acontece infinitamente, né? Então, tanto para a parte positiva quanto para a parte negativa do eixo x, certo? Ela vai se repetir infinitamente. Por isso que a gente diz que a função cosseno e a função seno, elas são periódicas, né? Porque a mesmo intervalos iguais aqui sobre o eixo x, ela repete todo o gráfico da função. Tranquilo aí? Certo? Então, essa aqui é o gráfico da nossa função seno e da nossa função cosseno, quando a gente tem as funções desse tipo aqui, né? Y igual a seno x e y igual a cosseno dx, tá? Agora a gente vai falar, então, na forma geral dessas funções. Então, quando a gente tem aqui y igual a mais b vezes seno dx, com c, x mais d, né? Como argumento do seno, tá? O que significam essas duas constantes na frente aqui do seno e o que significam essas duas constantes dentro do argumento do seno, tá? Essa partezinha aqui onde tem o arco que a gente calcula o seno, tá? Quando a gente tem b e c igual a 1, a gente tem exatamente a função seno normal, né? Senoide aqui, de período 2π, que ela inicia em 0, termina em 2 e se repete infinitamente. Quando a gente modifica, vamos começar pela letra B, né, que é esse carinha aqui que está multiplicando o seno. Então, se eu coloco um número qualquer aqui, vamos colocar 4, em relação à função vermelha aqui, que é a seno original, o que aconteceu? Eu mantive o período, ou seja, ela inicia e termina em 2π, tá? Mas o que eu fiz aqui? O pico, né, e o vale da minha função, né, que são esses valores aqui, ó, máximos e mínimos, elas se alteraram, né? Antes a gente tinha aqui um intervalo de -1 até 1, agora a gente tem um intervalo que vai de 4 até -4 aqui embaixo, certo? Ou seja, esse valor de B aqui, ele altera o que a gente vai chamar de amplitude do gráfico da função seno, né? Que é esse tamanho aqui que vai do eixo x
até o maior valor, né? Ou do eixo x até o menor valor, certo? Esse valor aqui, essa diferença entre esses valores 0 e 4 aqui é o que a gente chama de amplitude. Então, o B me indica a amplitude do gráfico. Como eu tinha antes 1 aqui, a amplitude era 1. Agora eu mudei para 4, então quer dizer que a amplitude desse meu gráfico aqui passa a ser 4, tá? Vamos voltar aqui para o 1. Então, eu já sei que agora o B ele modifica a amplitude. Então, botei 1 aqui, voltei para o valor original. Se eu coloco menos 2, eu vou ter uma mudança de fase, né? Porque o menos aqui faz trocar a ordem da função, certo? Então, tudo que era positivo antes passa a ser negativo, e ainda eu estou multiplicando por 2. Então, eu estou aumentando aqui o meu vale, né? Certo? Então, a amplitude do meu gráfico aqui, sempre em módulo, ela é 2, tá? E a imagem também modifica, certo? Olhem, antes aqui eu ia do 1 até o menos 1, agora a minha imagem vai do 2 até o menos 2. Vamos botar um grid aqui, vamos ver se fica mais fácil de ver. Aqui. Uhum. Ó, daí aqui fica tranquilo de enxergar, né, que o 2 aqui acontece o máximo da função e no menos 2 acontece o mínimo, certo? O menos aqui na frente, ele não altera tanto o valor da imagem do seno, né? Porque o que esse menos faz? Ele só simplesmente muda a fase do gráfico da função, né? O que antes começava para o lado positivo, agora começaria para o lado negativo com esse menos aqui, tá? Mas a imagem não muda, né? Se eu colocasse menos 1, seria a mesma coisa, né? Parecendo com a vibração de uma corda, certo? E a gente pode muito bem descrever o som através de uma função seno e de uma função cosseno, tá? Então, deixamos aqui o B como 1. Vamos verificar o que acontece com a função seno agora que a gente modifica a letra A, tá? Essa constante A aqui do início. Então, se eu colocar um número positivo aqui, vamos colocar 2 no lugar do A. Então, vai ficar a minha função 2 mais seno de x, tá? E aqui está a função original e aqui está a nova função 2 mais seno de x. O que eu fiz? Eu peguei a minha função seno e somei 2. Então, eu peguei esse gráfico e joguei lá para cima, ó. Está aqui o meu gráfico da função seno, só que eu desloquei 2 unidades para cima, né? O que antes estava no 1, agora passa a estar no 3. O que antes estava no menos 1, agora passa a estar no 1. E aí eu modifiquei também a imagem. O que eu fiz com a imagem? Eu peguei esse número e somei nos extremos da minha imagem, ó. Antes era 1 e menos 1, agora é 3 e 1, né? Somei aqui e somei aqui. Depois do exercício, eu acho que vai ficar mais fácil de entender essa parte aí da soma de elementos na imagem do seno, né? Então, se eu somo elementos aqui, certo? Se eu pego um elemento A positivo, certo? E somo a minha função seno, eu desloco o meu gráfico para cima. Agora, se eu pego um valor que seja negativo, eu desloco o meu gráfico para baixo. Então, quer dizer que esse valor de A aqui, ele se refere a um deslocamento no eixo Y, certo? Tanto para a parte positiva quanto para a parte negativa. Se eu tenho um elemento A positivo, desloco o gráfico para cima. Se eu tenho um elemento negativo, desloco o gráfico para baixo, tá? Então, o B refere-se à amplitude, né? Modifico o B aqui. Eu aumento o meu gráfico, né? Estico ele tanto para cima quanto para baixo. E se eu modifico o A, eu desloco esse gráfico tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo de y, perdão. Certo? Vamos ver agora o que acontece com as constantes que estão dentro do argumento do seno. Vamos voltar aqui para a minha função original. Deixamos o A como sendo 0 e o B 1. Voltei para a minha função original aqui. Muito bem. O C, aqui ele está 1, né? Porque senão não existiria seno, né? Se eu colocasse 0 aqui,
eu teria uma reta constante, né? Que é x, que é y igual a zero, porque eu estou anulando todo mundo aqui dentro. Então, eu deixo c igual a 1 para iniciar, né? Mas o que acontece se eu modifico esse c? Se eu coloco um valor maior, por exemplo, 2 aqui, né? Então, quer dizer que eu estou multiplicando o meu x por 2. E isso quer dizer que eu estou acelerando os valores de seno, né? Ó, o que acontece com o gráfico? Do 0 até 2π, eu tenho em vermelho uma única vez a minha função, certo? De 0 até 2π, aqui está aparecendo uma única vez a função, em vermelho. Agora, em verde, está aqui a minha nova função seno de 2x. O que acontece com o gráfico? Ela começa a aparecer mais vezes nesse intervalo de 0 a 2π. Ou seja, eu acelero o processo da função seno e diminuo, então, o período que ela acontece. Ela acontece mais vezes, né? Então, aumento a frequência, diminuo o período. O período da minha função seno de 2x passa a ser π radianos, ó, que é onde ela começa e termina. É o tempo que ela demora para dar uma volta completa. Antes ela demorava 2π, agora ela está demorando π radianos para dar uma volta completa, né? Então, ó, esse valor aqui do c, o que ele faz? Ele altera o período da função. Tá? Depois eu descrevo ali qual que é a equação para a função, para a gente descrever tanto o período da função quanto as imagens, certo? Se tiverem alguma dúvida, me interrompam aí e me perguntem, certo? Então, multipliquei por um valor positivo, né, maior do que 1, positivo ou negativo, aqui tanto faz, tá? Se fosse negativo, eu teria a mesma alteração, o período estaria entre 0 e 2π, só teria uma mudança de fase da minha função seno de x, ok? Mas a alteração do período continuaria a mesma. Então, vamos deixar aqui um valor positivo. E nesse caso aqui, eu tenho um valor maior do que 1, né? O que aconteceria se eu colocasse um valor que fosse menor do que 1, ou seja, entre 0 e 1? Então, 1 meio, por exemplo. Eu multipliquei por 2, quer dizer que eu diminuí, aumentei a frequência, né? No intervalo que aconteceria uma única função, acontece em duas. Agora, eu estou dividindo por 2. Então, eu estou dizendo que no intervalo que aconteceria uma, vai acontecer só meia função, tá? Que é esse gráfico aqui, ó. Então, para valores de C entre 0 e 1, tá? Que são valores decimais, né? 0, alguma coisa, eu estico a minha função, certo? Então, eu aumento o meu período e diminuo a minha frequência. Antes, eu conseguiria ir de 0 a 2π e fazer todo o gráfico. Agora, eu preciso ir dar duas voltas na minha circunferência. Eu vou de 0 a 4π, né? Preciso dar duas voltas na circunferência para me conseguir descrever o gráfico do seno de forma completa, que é a linha verde, certo? Então, para valores de C entre 0 e 1, eu amplio o período. Para valores de C maiores do que 1, eu reduzo o período, tá? Então, C altera o período da função, B altera a amplitude e A altera o deslocamento, né? Onde é que ela está posicionada em relação ao eixo Y. Tá? Então, vamos voltar aqui, vamos verificar agora o que acontece quando a gente modifica essa letrinha D aqui. Tá? Se o A altera no Y, o D está somando aqui no X. Né? Então, se eu somar, vamos dizer aqui, π meios. Tá? Vamos somar um arco aqui que a gente consiga enxergar. Então, eu estou somando aqui π meios. O que acontece? Quando eu somo π meios a minha função seno, ali dentro do argumento de seno, eu desloco o meu gráfico vermelho, exatamente essa quantidade aqui, π meios, para a esquerda, certo? Eu estou somando e estou deslocando o gráfico π meios para a esquerda, porque eu estou antecipando valores, né? Tudo que aconteceria no valor normal π meios, agora acontece antes, certo? Ó, o que aconteceria aqui no zero?
Então, se eu substituísse zero aqui, daria zero mais π meios. Então, no zero, eu estou calculando o valor que aconteceria aqui, né? Então, eu estou deslocando o meu gráfico da função seno π meios para a direita, tá? Então, se eu somo, desloco para a direita. Agora, se eu subtraio, né, se eu faço menos π meios aqui, eu desloco o meu gráfico para a esquerda, tá? Então, meu gráfico vermelho passa a ser a base, né? E o meu gráfico verde aqui está deslocado essa quantidade aqui para a esquerda, certo? Então, eu tenho essas condições aqui, né? Essas relações para as quatro constantes. O A, deslocamento no eixo X. O B se refere à amplitude, né? Que é o tamanho aqui do meu gráfico. Que a gente pode pensar como a diferença entre a média, né? Entre o maior e o menor valor, certo? Quando a gente pega o maior e o menor valor e divide por 2. O C é a frequência, quantas vezes o gráfico aparece no mesmo intervalo. E o D, então, refere-se ao deslocamento no eixo X. Positivo eu desloco para direita, negativo eu desloco para esquerda. Beleza? E aqui a mesma coisa vale para a função cosseno, tá? O A vai continuar sendo deslocamento no eixo Y, B amplitude, C frequência e o D deslocamento em X, tá? Que se a gente modificar, tem a mesma coisa. A única diferença em relação... Vou botar aqui, 2 só. Em relação à função seno, é que o gráfico da função cosseno ele inicia no valor zero, né? Quando no valor zero, não, perdão, no valor 1, nesse valor máximo aqui. Deixa eu botar um zerinho aqui. Então, ele começa sempre no seu valor máximo, né? No nosso caso aqui, 3. E aí depois decresce e cresce de novo, tá? Enquanto a função seno, ela começa no valor intermediário, que é 0, tá? Então vamos fazer alguma pergunta por enquanto? Sim, não, talvez. Vamos fazer então algumas atividades aqui. Fazer esse exercício inicial, né, seja f de r em r, então uma função definida por y igual a 1 mais 3 seno de 2x menos π sobre 5, determina o domínio, conjunto, imagem e o período da função. Então vamos lá. Ó. Eu tenho aqui a minha função y, y igual a 1 mais 3 seno de, quem que era? Esqueci. 2x menos π sobre 5. 2x menos π sobre 5. Tá? Então, esse aqui é o argumento da minha função seno. Aqui estão os elementos A, B, C e D. Muito bem. O que ele quer saber? O domínio da minha função. Então, no caso aqui, é independente, tá? Dos valores de A, B e C. O domínio é sempre real. Ele quer saber a imagem dessa minha nova função seno. Qual que é essa minha imagem, e ele quer saber o período, tá? Para a gente calcular o período, a gente usa a fórmula do período, é 2π, que é o período original, certo? Dividido pelo valor da constante c, tá? Aqui eu vou botar umas barrinhas que representam um módulo, ou seja, é independente do valor, do sinal do c aqui, tá? Ele pode ser tanto positivo quanto negativo, certo? E é só substituir aqui. A imagem, vamos começar pela imagem. A imagem da minha função, eu sempre tenho que me basear no intervalo original, que é o de menos 1 até 1, certo? Esse aqui vai ser onde eu vou começar a resolver o problema. E aí eu vou olhar aqui para a minha função original e vou verificar o que eu tenho de dados aqui. O B vale 3 e o A vale 1. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é usar o valor de B. Então, esse aqui é o nosso B, deixa eu escrever aqui, B, e esse aqui é o A, certo? O que eu vou fazer com o B? Eu vou multiplicar o meu intervalo original de menos 1 a 1, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou pegar o intervalo menos 1 e 1 e vou multiplicar por 3. E aí eu vou gerar um intervalo novo.
né? Vou fazer distributivo aqui, né? 3 vezes um e 3 vezes menos um. Então, o meu intervalo novo aqui vai ser menos 3 até 3, né? Então, o que que faz o B, né? Ele modifica a amplitude da minha função, logicamente ele modifica a amplitude do meu intervalo referente à imagem. Então, é isso que eu fiz aqui com essa multiplicação. Feito isso, eu vou lá olhar qual é o valor do A. Tem um A que é igual a 1. Então, beleza, eu vou pegar aqui o meu intervalo de menos 3 até 3 e vou somar essa minha constante A ali, né? E eu vou somar quem? Eu vou somar o primeiro elemento do intervalo e ao segundo elemento do intervalo. E aí eu vou ter um intervalo novo, menos 3 mais um e aqui o 3 mais um. Então, estou somando a cada um dos extremos a mesma quantidade. Então, meu intervalo novo vai ser um intervalo de menos 2 até 4, certo? Então, incorporei a imagem inicial de menos 1 até 1, os valores das constantes B e A que estavam ali na frente da minha função seno. Então, resposta aqui, né, no meu conjunto imagem dessa minha função seno é um intervalo de menos 2 até 4, certo? E aí, fechamos a resposta, isso aqui, menos 2 até 4. O período, que é a terceira coisa que ele pedia, então refere-se a quantas vezes a função vai aparecer, né? Então está ligada diretamente à constante c. E a constante c aqui no nosso caso é o carinha que está multiplicando o x. Então vou simplesmente substituir ali na minha fórmula. Tenho 2π, que é o período original, certo? 2π dividido por c. Quanto que é o c? 2. Então boto aqui o 2. Então eu posso simplificar, esse cara vai embora com esse. Quer dizer que o meu período é π, tá? Vamos ver como é que fica o gráfico dessa função para ver se a gente fez certo. Deixa eu voltar aqui. Eu sei que o A era 1, o B era 3, o C era 2 e o D, pi quintos, eu acho. Deixa eu olhar aqui de novo. O D é menos pi quintos. Menos pi sobre 5, tá? Então tá aqui o nosso gráfico da nossa função. O que que ele pediu? Domínio. Domínio são todos os reais, não tem restrição para a minha função seno. A imagem. Então, a imagem que a gente obteve era o intervalo de menos 2 até 4. Então, ó, vou olhar aqui no meu intervalo. O máximo aqui vai até o 4 e o mínimo aqui está indo no menos 2, certo? Então, fechou, a nossa imagem está ok. E o período da minha função, ele deu como sendo π. Muito bem, deixa eu apagar o d aqui, deixar como zero, aí vai ficar mais fácil de a gente enxergar. Ó. Se a gente colocar aqui uma reta no π, perdão, pegar uma reta aqui perpendicular a essa função, ó. Passa aqui pelo π radianos. Ó, se a gente analisar, aqui está o final da minha função, ela começa em 1, vai até o máximo, volta, vem até o mínimo, e aqui no π ela termina. Então, exatamente o período que a gente obteve é o período que indica a função, né? Deixando zero aqui, sem deslocamento no eixo x. Com o deslocamento, ela tem o mesmo período, só vai estar mais ruim de enxergar, certo? Então, é isso aí. Essa é a nossa função 1 mais 3 seno de 2x, certo? Vamos fazer outro exemplo. Vamos olhar aqui as funções que ele nos dá naquele exercício 1. Tá? 2 seno de x, isso aqui é igual àquela anterior, vamos fazer essa aqui do cosseno, ó, 2 mais 3
cosseno de x, a função h. Esqueci a função. 2 mais cosseno de 3x. 2 mais cosseno de 3x. Tá? Então, essa é a nossa função y. Domínio. Reais. Não tenho o que fazer, só descrever qual que ele é. Imagem da função f. Começo sempre pela imagem original, que é o intervalo de -1 até 1. Ok? Inicio a partir daqui e vejo se eu tenho elementos multiplicando ou somando na frente do cosseno ou do seno. Tenho, né? Tenho o 2 e tenho o 1 aqui, né? Apesar de não ter ninguém, isso aqui representa 1. Então, eu não preciso multiplicar por esse 1, porque não vai alterar, eu simplesmente tenho que somar o 2 aqui. Somando 2, eu somo no primeiro e no segundo extremo, eu vou ter -1 mais 2 e 1 mais 2 aqui. Então, o meu intervalo referente à imagem vai ser 1, né, que é -1 mais 2, e 1 mais 2 aqui, que é 3, certo? Esse é um novo intervalo da imagem da minha função. E aí, o período, que é outra coisa que a gente tem que calcular, é o mesmo período do seno, 2π sobre c. O nosso c aqui vale 3. Então, o nosso período é 2π terços. Não tem nenhuma simplificação, ok? Bem tranquilo isso aí, né? Só como representar o intervalo da imagem e o período da minha função, certo? No exemplo 2 aqui, no exercício 2, ele pede de novo o período, né? Qual é o período de f? Como é que eu vou saber? Substituo o 4 no lugar do c. E qual é o valor máximo da função f? Bem, vamos fazer essa questão 2 aqui. Nossa função é 3 mais 2 seno de 4x. Y igual 3 mais 2 seno de 4x. O período, de novo, 2π sobre c. Né? Quem que é o c? No nosso caso aqui, o c é 4. Então, só substituir no lugar do c. Então, vai ficar 2π sobre 4. Simplifico aqui, sobram 2. Então, aqui é π meios. Certo? Esse é o meu novo período. E aí, para mim saber o máximo, né, que ele quer que a gente defina o máximo da minha função, eu tenho que analisar o que acontece com essa função quando aqui no lugar do seno eu substituo por 1, tá? Então, o que acontece aqui com a minha função quando eu substituo por 1 no lugar do seno? Então, vamos lá, vamos calcular qual que é. 3 mais 2, substituindo 1 no lugar do seno, sem pensar qual o valor de x que isso acontece. Então, vai ter 3 mais 2, que isso aqui é 5, certo? Então, esse aqui é o máximo da função. Tá? Que vocês façam uma força para entender que está escrito máximo. Ok? Tá? Então, 3 mais 2, 5. Esse é o maior valor. Se a gente fosse olhar para a imagem da função, esse é o extremo esquerdo da, função, da imagem da função seno, né? Eu vou multiplicar por 2 e somar 3, tanto num lado quanto em outro, né? Aqui eu vou ter 1 e no outro extremo eu tenho 5. Então, se eu tenho a imagem da função, sempre esse carinha aqui é o máximo e esse outro aqui é o mínimo, tá? Então, o extremo esquerdo é o máximo, o extremo direito aqui do intervalo referente à imagem é o mínimo da função. Certo? Dúvidas? Já são 5h35. Sim, não? Beleza. Diga quem levantou a mão aí. Eu levantei sem querer.
Eu só queria tirar uma dúvida, se dá para tu fazer de novo como tu fez o máximo da Dessa última? questão. É, Sim, não entendi sim, muito sim. bem. Uhum. Vamos de novo. Movimentar. Vou colocar aqui do lado, ó. Então, a função 3 mais 2x, o máximo da função. Quando eu quero saber o máximo, eu tenho que analisar qual é o valor máximo que a função seno assume, né? No nosso caso aqui, a função seno, simplesmente ela, né? Quando a gente analisa y igual a seno de x, tá? Quando a gente olha só para essa função tem valores dentro do intervalo de -1 a 1, né? Então, independente do que tem aqui no argumento, seno de x, essa função, ela assume esses valores, -1 ou 1. Qual é o maior valor que ela assume? Esse carinha aqui, 1, certo? E aí, quando a gente tem elementos multiplicando aqui, eu quero saber o máximo dessa nova função, eu tenho que olhar para qual o maior valor que essa função assume, que é 1. Ou seja, simplificando aqui, resumindo, né, o que eu tenho que fazer para achar o máximo? Pegar e colocar aqui no lugar do seno 1. Então, eu vou pegar lá minha função, 3 mais 2. No lugar do seno, eu substituo por 1. Tá? E aí eu sei que quando eu calcular isso aqui, eu vou ter o máximo da função. Então, vai ser 3 mais 2, que são os 5 que a gente tinha encontrado. Agora, se eu quisesse o mínimo, então, no lugar do seno, eu teria que substituir o -1. Substituiria o -1. E aí faria a conta aqui, né? 3 menos 2, que seria 1. Então, esse aqui seria o valor mínimo, né? Se eu quero o máximo, substituo 1 no seno. Se eu quero o mínimo, substituo o -1. Certo? Tranquilo? Tranquilo, entendi. Obrigado. Se vocês têm tempo, a gente pode seguir aqui falando das outras funções, que seriam as funções da semana que vem. A gente já encerraria o conteúdo e na semana que vem a gente ficaria só com, com uma aula para tirar dúvida e resolver exercícios. Não sei o que vocês acham. Todos concordam? Todos discordam? Então vamos seguir. Vamos dar ali. Então, para a gente finalizar, né, essa parte do conteúdo de trigonometria, vamos falar um pouco sobre as outras funções trigonométricas, né, referentes ao círculo ali também, né, e as relações com seno e cosseno. A primeira função é a função tangente, tá? Vou falar de todas, depois a gente faz os exercícios sobre elas, tá? Específicas. Então, as funções circulares que vêm da composição de seno e cosseno e das relações com seno e cosseno são a função tangente, secante, cossecante e cotangente, né? A função tangente, então, uma função de R em R, como a própria função seno e cosseno, né? Ela vem da divisão, então, da razão entre os catetos lá do meu triângulo retângulo, né? Seno sobre cosseno. Isso aí a gente já tinha falado lá quando definimos as razões trigonométricas. Tá? A imagem da função são todos os reais, e o domínio, então, tem uma restrição que refere-se aonde o cosseno ele é zero. Tá? Onde é que o cosseno é zero? O cosseno é zero em 2π e todos os múltiplos de 2π. Né? Então, eu parei no 2π, dei mais voltas, parei perdão, no 2π não, no π meios aqui. Parei no π meios de novo, então eu sempre vou ter cosseno igual a zero, certo? E no 3π meios também, né, que é nos 270, no outro extremo da minha circunferência. Então, nesses valores onde o cosseno ele é zero, a minha função tangente ela não existe. Vamos ver como é que fica o gráfico da função tangente aqui. Vamos abrir um arquivo novo. Aqui, y igual
a tangente de x. Então, esse é o gráfico da função tangente, certo? Vamos alterar aqui os eixos. Aí. Ó, o que que acontece? Começando em zero, então eu estou começando a dar uma volta lá no meu círculo, né? Comecei em zero, estou indo na direção do π-meios. Em π-meios, o cosseno não existe. Ou seja, a minha função tangente, ela vai para mais infinito. Por que ela está indo para mais infinito? Porque aqui o cosseno está indo para zero, né? Está assumindo um valor muito pequeno, e aí a divisão de uma fração de algo muito pequeno por alguma coisa muito grande, perdão, de uma coisa de um, né? Por uma coisa muito pequena, é um número muito grande. A gente pode fazer uma conta aqui na calculadora. Se eu tenho 1 dividido por 0,1, eu tenho 10, né? Agora, se eu dividir por 0,001, esse número aumenta, fico com 10 mil. E à medida que eu vou diminuindo, ou seja, estou chegando mais próximo de zero aqui, esse número vai ficando cada vez maior, tá? Infinitamente maior, né? Por isso que o gráfico da função tangente, ela tem esse comportamento aqui perto do π-meios. Depois que eu pulei o π-meios, né, o cosseno, ele começa a assumir valores diferentes de zero, mas negativos. Então, a função tangente vem lá de menos infinito. Quando o cosseno ele é 1, aqui em π, o seno é zero, então a tangente também é zero. E aí depois ela volta a crescer e vai lá para mais infinito de novo. Qual que é o período da função tangente? A função tangente tem período π, certo? Dentro desses intervalos de π em π aqui, ela se repete infinitamente, tá? Então esse é o gráfico da nossa função tangente de x. Depois disso, a gente tem a função secante. A função secante, ela se refere ao inverso da função cosseno, tá? Secante, cosseno, tá? Não tem muita relação aqui, né? Secante, o natural seria a gente relacionar secante com seno, né? Mas a gente relaciona o contrário, secante com cosseno. Então, 1 sobre cosseno de x, tá? Mesma coisa, aqui a gente tem um domínio restritivo igual a da tangente, né? X diferente de π-meios mais kπ, certo? Que seriam as voltas ou meias voltas que a gente dá na circunferência, que é exatamente aonde o cosseno ele é igual a zero, tá? E aí a imagem da função secante, ela não são todos os reais, como é a função tangente, são esses intervalos aqui, né? Por quê? Por qual o maior valor possível do cosseno? É 1, né? Então, o menor valor que a gente consegue aqui para a função secante é 1, porque todos os outros são valores muito altos, né? Tanto positivo quanto negativamente, porque o cosseno, no máximo, ele é 1, então quer dizer que essa fração, no mínimo, né? No mínimo, ela vai ser 1, que é o que acontece aqui nesse intervalo, de 1 até mais infinito, e de menos 1 até menos infinito. Vamos ver o gráfico da função secante. Deixa eu apagar aqui. Y igual a secante de x. Então, é o gráfico da secante. Ela tem o mesmo período, né? Perdão, aqui o período dela é 2π, né? Por causa da função cosseno. O período dela é 2π, então tem o mesmo período da função cosseno e da função seno. Só que, vejam que aqui entre menos 1 e 1, eu não tenho nenhum valor dentro da imagem da função secante, né? Ela começa ó, com quase uma parábola a partir de 1, e depois aqui do menos 1 outra parábola. E se repete infinitamente dentro do intervalo de 0 a 2π, tá? Não vou cobrar isso aqui de vocês, certo? É só para vocês terem uma noção de como que é o gráfico aí da função secante. Depois da função secante, a gente tem a função cossecante. Se a secante refere-se a cosseno, a cossecante refere-se a seno, né? Ou inverso do seno. Muito bem. Então, o domínio é os valores de x, onde o seno ele é zero, né? Então é π
2π, 3π, assim por diante, por isso x diferente de kπ. E a imagem, da mesma forma que a secante, são os intervalos de menos infinito até menos 1, ou de 1 até mais infinito, tá? O máximo aqui que a gente vai verificar quais as modificações que a gente tem para o domínio, tá? Nada mais além do que isso. Então a gente já vai fazer exercícios sobre isso. E por fim, a função cotangente de x. A função cotangente é o inverso da tangente, né? Por isso, cosseno sobre seno, domínio também a mesma coisa, x diferente de kπ, e a imagem todos os reais. Apesar, né, da gente ter seno aqui e cosseno na parte de cima, a imagem são todos os reais, né? Vai ser um espelho da função tangente a cotangente. Depois a gente pode ver o gráfico dela lá. Tranquilo? Vamos fazer uns exemplos, então, os exercícios aí, que são os que estão na nossa página do Moodle. Como que a gente determina o domínio e o período das seguintes funções, tá? Aqui referentes à função tangente. Vamos lá. Vou apagar tudo isso aqui. Vou pegar essa primeira aqui, tangente de x mais π terços. Então, a minha função tangente de x mais π terços. O domínio da função tangente, que a gente descreveu ali, são os elementos x pertencentes aos reais, tal que x tem que ser diferente dos valores onde o cosseno ele é zero, né? Então é π meios mais kπ. Tá? Não precisa ser 2π aí com o k pertencente aos inteiros, certo? Então esses aqui são os valores onde a função tangente não existe. E eu preciso manter essa relação aqui, né, com x diferente de π meios mais kπ. Só que dentro do argumento aqui da minha tangente eu tenho valores diferentes de somente x, né? Eu tenho x mais π terços. Então, o que que eu quero? Eu quero que x mais π terços seja diferente de π meios mais kπ. Tá? Eu estou impondo aqui que esse argumento seja diferente desse valor aqui. Então, o que eu tenho que fazer, na verdade, é isolar o x. Então, isolando o x aqui, eu tenho que x é diferente, passo esse cara para o outro lado, π meios menos π terços mais k vezes π. E aqui eu faço o MMC. Então, x é diferente de MMC entre 2 e 3 é 6. 6 aqui divide, depois multiplica, né? Então, é 6 dividido por 2 dá 3, vezes π, 3π. Menos, mantém o sinal ali. 6 dividido por 3 dá 2, vezes π, 2π. E aqui o k eu não preciso incluir no meu MMC. Então, mais kπ. Então, x vai ser diferente de π sextos. 3π menos 2π, π sextos mais k vezes π. Então, como é que fica o domínio aqui da minha função? Então, o domínio da minha função tangente, com seus elementos x pertencentes aos reais, tal que o x ele é diferente de π sextos mais kπ, né, com k pertencente aos inteiros, certo? Então, esse é o meu novo domínio. Para qual função? Para essa aqui, né? Tangente de x mais π terços. E como é que eu faço o período? O período natural da função tangente é π. Então, eu tenho que verificar o que acontece com os elementos que estão multiplicando ali a minha função tangente. No caso aqui da minha função é 1, né? Então, o meu c é igual a 1, ou seja, o período da minha função
tangente é π, não tem alteração aí, certo? Vamos fazer mais um exemplo, para a gente finalizar. Tangente de 2x menos 5π meios. Dois x menos 5π meios. Então, vamos começar pelo período, que é mais fácil. O período, então, é π sobre c. C é esse carinha que está multiplicando o x aqui. Então, o período vai ser π sobre 2, né? Então, esse é o nosso novo período da função tangente. E o domínio? Já sei que a função tem esse domínio aqui, original, x diferente de π meios mais kπ. Então, eu tenho que alterar esse carinha aqui, né? Utilizando o argumento da tangente. Muito bem. Então, o que eu quero aqui é que 2x menos 5π meios seja diferente de π meios mais k vezes π, ok? E aí vou isolar o x aqui, então. Então, vai ficar 2x diferente, passa esse carinha para o outro lado, π meios mais 5π sobre 2, mais k vezes π. E aí só somar, né? Tem o mesmo denominador aqui. Então eu vou ficar com 6π. 2x é diferente de 6π sobre 2, mais k vezes π, certo? Então aqui eu posso simplificar, né? Que corta, sobram 3. Então 2x é diferente de 3π mais k vezes π, certo? Então, vamos aqui mais para cima. O 2 aqui, ele está multiplicando. Agora eu vou passar para o outro lado lá, dividindo. Então, vai ficar x diferente de 3π sobre 2 mais k vezes π sobre 2. E aí, tem o meu novo domínio da minha função tangente. Como é que eu vou descrever isso? Então, o domínio da função tangente vai ser todos os elementos x pertencentes aos reais, tal que x tem que ser diferente de tudo isso aqui. 3π meios mais k vezes π meios com k pertencente a z. Tranquilo? Isso aqui, então, é o nosso novo domínio. É um negocinho mais chatinho de fazer, mas é mais ou menos simples, né? Dúvidas? Não? Então, vamos fazer só mais um exemplo, mais um exercíciozinho aqui e eu já libero vocês. Dada a função seno de x igual a 3 quintos, né, com x aqui entre π meios e π, quero calcular o valor das demais funções trigonométricas. Então, quais são as demais funções trigonométricas? Opa. Quais são, né, as demais funções trigonométricas? Seno, eu tenho seno de x ali, que ele me deu sendo o valor 3 quintos. Então, minha função seno é 3 quintos. Eu preciso saber qual é a minha função cosseno de x, a tangente, a secante de x, a cossecante e a cotangente. Então, quando eu falar descreva as demais funções trigonométricas, eu estou pedindo para vocês calcularem todas essas aqui, certo? Essas 5 demais funções. Então, como é que a gente faz para calcular o cosseno? Vamos começar pelo cosseno, que daí as demais saem mais fácil, né?
que eu tenho aqui para auxiliar no cálculo daquelas funções? Eu tenho o teorema de Pitágoras, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso aqui é 1. Então, eu vou substituir esse valor aqui e eu vou ter o valor do cosseno. Então, eu tenho 3 quintos elevado ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Faço o quadrado aqui, eu tenho 9 quintos, 9 sobre 25, mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Passo aqui o 9 quintos para o outro lado, então eu vou ficar com cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos 9 quintos, não, 9 sobre 25. Muito bem. Aí, como é que eu faço aqui? Faço MMC, né? Eu simplesmente passo esse carinha aqui multiplicando o 1. Então, cosseno ao quadrado de x vai ser 25 menos 9 sobre 25. 25 menos 9, isso aqui é 16. Tá? Mantém o denominador. Então, agora o que eu tenho que fazer? Extrair a raiz desse lado e a raiz desse lado. Tá? E aí eu vou ficar com cosseno de x igual raiz de 16, 4, raiz de 25, 5. Quando a gente extrai essa raiz aqui, eu tenho que analisar qual sinal que eu vou colocar aqui no meu cosseno. Eu sei que o seno ele é positivo, mas se eu estiver no segundo quadrante, o cosseno ele é negativo, né? Aí vamos olhar aqui o que ele diz. Ele diz que o x é um elemento entre π meios e π. Então, isso aqui representa o segundo quadrante do meu círculo trigonométrico, tá? Então, eu tenho que colocar um sinal negativo aqui para o meu 4 quintos, né? Então, é menos 4 quintos, porque o x está no segundo quadrante. Muito bem. Vamos agora, com esses valores aqui, descrever as outras funções. A tangente de x é seno sobre cosseno. O seno, ele é 3 quintos, e o cosseno é menos 4 quintos. Tá? Então, é só fazer essa divisão aqui. Então, copio a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. E aí, simplifico aqui, ó. Cortei esse com esse, fico com menos 3 quartos. Essa aqui, então, é a minha função, o valor da minha função tangente. Secante de x. Secante é 1 sobre cosseno de x. Cosseno é quanto? 1 menos 4 quintos, né? Tá aqui o valor. 1, então, sobre menos 4 quintos. Então, isso aqui vai dar, o menos fica para toda a fração, copio 1 vezes o inverso da segunda. Então, isso aqui é menos 5 quartos. Então, esse é o valor da função secante. Cossecante. Cossecante, 1 sobre seno de x. O seno é 3 quintos. Substituo ali. E inverto. Então, vai ficar 1 vezes 5 terços. Isso quer dizer que a minha cossecante de x é 5 terços. Então, é só inverter, né? E aí, vamos fazer aqui em cima a cotangente, que é a última. Cotangente de x é 1 sobre tangente de x. Se ela é 1 sobre tangente, então é simplesmente eu inverter essa minha fração que representa a tangente de x, né? Então, ela é menos 4 terços. E aí finalizamos. Encontramos, dada uma das funções, né? Aqui a gente tinha como base a função seno. Descobrimos o cosseno pelo teorema de Pitágoras, certo? Isolamos aqui o cosseno, chegamos em menos 4 quintos, né? Porque o arco é do segundo quadrante. E aí, a partir dessas duas funções, determinamos tangente, secante e cossecante e a cotangente para finalizar. Certo, pessoas?
Dúvidas? Temos 11 ainda. Dúvidas aí? Ou sim, não, talvez. Parar aqui a gravação.